Você está no Renologia, eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos continuar a falar das viroses. E as escolhidas para essa vez são as viroses do sistema digestório. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo, aquele nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, porque afinal nessa plataforma engajamento é tudo. Aproveita, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Se estamos falando de sistema digestório, é claro que neste mote eu vou incluir o fígado, mesmo que as suas funções sejam muito maiores que simplesmente produzir a bile para a digestão de gorduras no intestino delgado. A infecção que afeta o fígado é a hepatite, mas o ideal é que nós falemos nessa infecção no plural, as hepatites, que não são exclusivamente virais, podem também ser bacterianas e podem ser também causadas por substâncias químicas. Mas focando aqui nas hepatites virais, que é o tema do nosso vídeo, nós temos 5 tipos de hepatites virais. A, B, C, D e E, sendo que a B e a C são mais comuns no território brasileiro e temos em outros lugares do mundo uma frequência considerável das hepatites D e E. Já tivemos casos no Brasil, mas são poucos casos em comparação com as demais. A hepatite A, ela é causada por um vírus que é da mesma família do rinovírus, a família Picornaviridae. Essa família, né, o rinovírus, que é o parente mais próximo, vamos dizer assim, deste vírus da hepatite, ele é o vírus causador do resfriado, como a gente já citou aqui em um outro vídeo. E a transmissão da hepatite A ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados com o vírus, ou seja, é uma hepatite que a gente adquire pela dieta. Como sintomatologia na hepatite A, nós temos um mal-estar geral, temos febre, temos vômito, mas os principais sintomas que caracterizam mesmo a hepatite A são a icterícia, que é uma coloração amarelada no corpo inteiro, inclusive nos olhos, e também uma urina de coloração escura. Isso acontece porque esse processo inflamatório no fígado acaba prejudicando o metabolismo das bilirrubinas, que são derivadas da destruição da hemácia, que acontece tanto no baço quanto no fígado. O processo de renovação sanguínea que é ininterrupto no nosso organismo. E aí, obviamente, né, eu vou acumular bilirrubina, que é tóxica, e vou, né, dar essas alterações de cor, tanto no meu organismo como um todo, como na urina. Pode também afetar a coloração das fezes, deixando elas mais esbranquiçadas. A melhor medida profilática para a hepatite A é a vacina. Isso, gente, quando tem vacina, não tem outra coisa para a gente escolher. É sempre a melhor medida profilática. Ela é aplicada em duas doses e o SUS oferece ela gratuitamente para qualquer brasileiro. É só ir lá no postinho e ficar imunizado. Claro que, como a gente está falando de uma doença que é transmitida por água e alimentos contaminados, um bom processo de saneamento básico, políticas públicas de saneamento básico e cuidado com água e alimentos também vale muito a pena e não é só para hepatite, certo? Bem, a gente tem a hepatite A, muitas vezes, a grande maioria das vezes ficando mesmo na fase aguda, poucas evoluem para a fase crônica. A hepatite B já é um pouquinho diferente. Primeiro, ela é considerada uma IST, infecção sexualmente transmissível, porque ela passa de sangue, pelo sangue, tá? E aí a gente tem, como vocês já devem saber, na relação sexual, aqueles microsangramentos que podem passar aí uma série de doenças, entre elas a hepatite B. E como é transmitida pelo sangue, né? Tudo aquilo que envolve sangue tem que ser cuidado, transfusão, processos cirúrgicos e odontológicos, a questão de compartilhar seringas, isso nem é tão comum no Brasil, é mais até para os Estados Unidos, que a gente tem lá uma questão com opioides e tal, que é muito forte, mas
a gente tem esse processo também. Então, todos os cuidados que a gente tem para não passar o vírus HIV, a gente também tem para não passar o vírus da hepatite B. A transmissão é praticamente da mesma maneira. Quem causa a hepatite B é um vírus de DNA de fita dupla da família Hepadinaviridae. E o tempo de incubação que a gente tem para essa doença é bastante longo, podendo durar anos. E isso dificulta demais, muito mesmo, o diagnóstico. Na fase aguda, a gente tem praticamente a mesma sintomatologia da hepatite A. Mas, diferente da hepatite A, aqui nós temos uma grande quantidade de casos que vão evoluir, né, que vai evoluir para a fase crônica com lesão hepática considerável. Isso pode inclusive afetar demais as funções do fígado. Os principais sintomas que a gente vai encontrar na fase crônica são esplenomegalia, que para quem não sabe é o aumento do volume do baço, problemas de coagulação, já que o fígado produz boa parte dos fatores de coagulação do nosso sangue, encefalopatia hepática, ou seja, problemas no sistema nervoso central derivado por problemas de metabolismo no fígado, problemas vasculares, aumento do volume do abdômen com um acúmulo grande de líquido, que a gente chama de ascite, e por aí vai. A hepatite B, nesses casos, na fase crônica, pode ser letal. É claro que, como a gente está falando de uma IST, uma das melhores medidas profiláticas que a gente tem é, obviamente, o uso do preservativo, tanto feminino quanto do masculino, tá? Camisinha nessas horas é fundamental, pensando ainda mais que nós temos um tempo de incubação muito longo e isso precisa ser observado. Bem, nós também temos a vacina da hepatite B, não é a mesma da A, mas nós temos a vacina da hepatite B, que também é oferecida pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, como eu falei, baste ir no postinho se vacinar, é uma ação individual que salva vidas, tá? A hepatite C também tem um processo de transmissão igual ao da hepatite B, só que aqui nós temos um problema um pouquinho maior. Diferente do que acontece na hepatite A e na hepatite B, nós temos aqui uma fase aguda praticamente assintomática. Quem causa a hepatite C é um vírus da família Flaviviridae. Essa família é a mesma do vírus da dengue e do vírus da zika, tá? Bem, como a gente tem a fase aguda assintomática, nós temos o diagnóstico ainda mais difícil do que o da hepatite B pelo grande tempo de incubação. E aí, quando a gente tem sintomas, a gente já está na fase crônica. E isso vai acontecer com lesões significativas no fígado em basicamente 75% dos pacientes que possuem a hepatite C. Então tem que ter muito cuidado, é necessário fazer todos os exames em qualquer suspeita de diagnóstico de hepatite C, fazer todos os protocolos, seguir todos os protocolos que o médico passa. Até porque, diferente da A e da B também, nós não temos aqui uma situação com vacina, não existe cobertura vacinal, não existe vacina para hepatite C. E quando ela começa a se manifestar, o único meio da gente poder curá-la é o uso de antivirais, e aí a gente até tem uma boa chance de cura para estes casos, tá? Saindo agora do fígado, vamos para as viroses gastrointestinais. É aquela virose que todo mundo já teve na vida. Comeu alguma coisa, não falando por bactéria, né? Começou a se sentir mal e tudo mais, de repente vem com vômito, com diarreia, uma febre que assim vem e vai embora rapidamente, um pouquinho de dor e dor abdominal e tudo mais, né? O risco da desidratação, bem, isso é o quadro clássico, tanto de uma diarreia causada por uma bactéria porque você comeu alguma coisa estragada, quanto por uma virose gastrointestinal, tá?
Bem, esse quadro clínico, ele é muito clássico, ele é muito comum e ele também tem uma recuperação muito rápida, tá? A gente não tem viroses gastrointestinais durando mais que 5 dias, uma semana, porque é só o tempo da gente recuperar o epitélio intestinal que fica tudo bem. E é claro que se eu estou falando aí de uma doença que é transmitida pela ingestão de água e alimentos contaminados, eu estou falando que a medida profilática são bons hábitos de higiene e uma boa política de saneamento básico. Isso é fundamental para a gente poder evitar as viroses gastrointestinais. E uma das mais graves que a gente tem, vou aqui agora falar de algo mais específico dessas viroses gastrointestinais. Uma das mais graves que a gente tem, mais fortes, é o rotavírus, tá? Bem, a rotavirose é causada por um vírus de RNA de fita dupla da família Helviridae. E ela tem como características uma diarreia muito intensa, uma febre muito alta, e aí a gente tem um risco de desidratação muito mais forte. O período de incubação é rápido, cerca de 2 dias. Os sintomas vêm com tudo, com muita força, e quando os sintomas passam, as coisas se estabilizam e você também não se pode mais transmitir a doença, e aí o organismo se recupera. Mas olha, vem como uma porrada bem forte o rotavírus, tá? E uma outra que nós temos também, outra virose gastrointestinal, é causada pelo que a gente chama do vírus Norwalk, que é um vírus de RNA positivo e tem uma capacidade infecciosa muito grande, então ele se transmite muito fácil. E essas foram as viroses do sistema digestório. Espero ter ajudado vocês no estudo. Vou ficando por aqui. Temos mais viroses para os próximos vídeos. E ao me despedir, eu deixo aqui, é claro, o meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!